Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela sua benevolência para comigo. Agradeço a você que é nossos ouvintes, que fazem parte do canal da família Cleo Jampa. Muito obrigado a todos vocês. Sejam sempre todos muito bem-vindos. Pois bem, hoje eu quero falar acerca do casamento. Todos nós temos consciência que o casamento foi constituído por Deus lá no Jardim do Éden. Portanto, o casamento, ele é uma coisa sagrada, amém? O casamento é uma cerimônia sagrada, é para a vida toda. O correto é que o casamento seja para a vida toda, ou até o dia que o marido ou a mulher partir desse mundo. Amém? O correto do casamento para mim é esse. Infelizmente, veio o divórcio. Quem deu o primeiro divórcio, a primeira carta de divórcio, foi Moisés, por causa da dureza do coração do homem. Creio que Moisés analisou, creio que foi um conflito muito difícil para Moisés analisar e chegar a uma conclusão, não é verdade? Mas imagine um casal viver em discórdia dentro de casa, dentro do mesmo lar, em discórdia, muitas vezes por traição, por relação sexual ilícita. Imagine o inferno que deve ser, dentro de casa, não é verdade? Então a carta de divórcio foi lavrada por causa da dureza do coração do homem. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Deus, quando constituiu o casamento, foi para que o homem unisse a mulher, e o homem fosse o provedor da casa e a mulher a ajudadora. A mulher a sua ajudadora. Hoje mudou muito as coisas, mudou muito. Não vou entrar nesse detalhe, mas mudou muito, Mas se você ainda tem o temor do Senhor, você ainda procura viver de acordo com o que a Bíblia nos ensina, que é que até a morte os separe. Pois bem, mas para casarmos é necessário que façamos 3 coisas muito importantes e difíceis de fazer. Essas 3 coisas são necessárias que façamos. Eu gostaria de, antes de entrar nessas 3 coisas que temos que fazer para casarmos, que são coisas necessárias que tem que ser feita para casarmos e que muitas vezes é um pouco difícil, mas é preciso fazer. Então, antes eu gostaria de ler o texto. Marcos capítulo 10, versículo 7, 8 e 9, que diz o seguinte. Livro de São Marcos, capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, que diz assim. 7, 8 e 9, que diz assim. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a esposa. E com sua mulher serão os 2 uma só carne, de modo que já não são 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou ou uniu, não separe o homem. Então, isso é bíblico, entendeu? Isso aqui é bíblico. Nós estamos no Novo Testamento, Nós não estamos no Antigo Testamento, estamos no Novo Testamento. É mais um motivo para dar crédito a estas palavras. Primeiro, porque a Bíblia toda ela tem crédito, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Mas esse assunto, que é um assunto falando sobre casamento, e está no Novo Testamento, então ele nos dá uma segurança maior de pregar em cima desse texto, para mostrar que devemos viver com a nossa esposa até que o Senhor permita.
ou seja, até que a morte nos separe, né? Porque a Bíblia diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Amém? O que Deus uniu, não separe o homem. Pois bem, mas nós vamos falar sobre essas 3 coisas que é necessário nós fazermos. Mas antes, eu gostaria de trazer uma breve introdução rápida e objetiva. E depois a gente vai falar sobre essas 3 coisas que é necessário que façamos para casarmos. Bom, em primeiro lugar, antes do casamento, nós sabemos que tem que vir o namoro, né? Tem os olhares, né? Na época do Antigo Testamento, só podia casar, o rapaz casaria com a moça da mesma tribo, e a moça casaria com o rapaz da mesma tribo. Não podia haver mistura de tribo com tribo, né? Hoje isso acabou, não existe mais isso. Hoje existe o seguinte: porque você é cristão, você deve casar com uma mulher cristã, porque tem mais chance de dar certo. Então a primeira coisa que vem são as trocas de olhares, que nós chamamos de namoro. Troca de olhares, uma conversa, né? Um rapaz vai chegar até a moça para conversar com ela, ele não vai esperar que a moça chegue até ele, mesmo porque já tem acontecido isso, né? Nós temos visto por aí mulheres pedindo o noivo em casamento. Mulheres pedindo noivo em casamento, porque o noivo fica com medo de pedir e a mulher vai lá e pede, né? Infelizmente isso tem acontecido, mas a ordem está trocada. É o marido, é o homem que deve pedir a mulher em casamento. Então a primeira coisa que tem que acontecer é o namoro. O namoro é a primeira fase, que tem que haver um conhecimento dos dois. Os dois vão namorar, ou namorar, né? Um namoro respeitoso, de crente para crente, você entendeu? Um namoro com respeito um para com o outro, certo? Não pode avançar o sinal, porque se avançar o sinal casa mais rápido, então é melhor ir com calma. Vocês são cristãos, vocês são crentes em Jesus, então o namoro tem que ser sério, tem que ter seriedade. Nada de brincadeirinha, nada de querer avançar o sinal, você entendeu? Porque senão Deus não vai aprovar esse casamento. Após o namoro, vamos colocar aí 1 ano de namoro, 6 meses, 8 meses automaticamente de namoro, né? Vem o noivado. Os dois se gostaram, né? Começaram a visitar a casa do pai, da mãe, porque tudo isso é importante, conhecer a família, porque já pensou depois que você casar e a sua família começar a trazer problema para dentro do seu lar e você olhar um para o outro e dizer assim: se eu soubesse eu não tinha casado? Então não é isso que Deus quer. Deus não quer que isso aconteça, murmuração no casamento. Então aí vem o noivado. Após o namoro vem o noivado. E durante o noivado, vamos colocar 1 ano de noivado, né? Tem gente que fica noivo até 2 anos, 3 anos, né? Tem uns que ficam noivos 10 anos, depois nem casa. Mas o correto é, se namorou, noivou e gosta da mulher, a mulher gosta do homem, o correto é casar-se. Então, o noivado serve para os dois conhecerem mutuamente um ao outro. E conhecer o pai da noiva, o pai do noivo, a mãe da noiva e a mãe do noivo, a família um do outro. Porque isso é importante. Conhecer a família um do outro é de extrema importância. Amém? Pois bem, após o noivado, né? Faz-se aquela festa de noivado, né? E se coloca a aliança no dedo um do outro, ou um anel de noivado, de compromisso, e espera mais um tempo. Geralmente, às vezes, porque precisa adquirir uma condição financeira melhor, ou às vezes a pessoa, né, não tem ainda uma casa para morar e quer comprar a sua própria casa. Então, aí vai acontecer o quê? Uma preparação. Depois do noivado, aquela preparação para o casamento. Após o noivado, vem
o casamento. Mas houve 3 fases: namoro, noivado e casamento, para ambos conhecer um ao outro. Ambos conhecer um ao outro. E as famílias um dos outros conhecerem mutuamente umas às outras. Umas às outras. Isso é importante. Então vamos lá. Acho que deu para vocês entenderem, né? Isso é uma introdução, isso é apenas uma introdução do que deve acontecer antes de começar a fase em que nós vamos entrar agora, que é a fase após o casamento. Após o casamento. Primeiramente, está aí na Bíblia, no versículo de número 7, tem que haver, para você casar, tem que haver um deixar. Que deixar é esse? Deixar pai e mãe. Esse deixar, vamos ler o versículo, né? Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe. Amém? Então, primeiro tem que haver um deixar. Esse deixar aí, que é deixar pai e mãe, não é deixar de amar o seu pai e deixar de amar a sua mãe. Não é isso. Isso aí significa o seguinte, que agora a família que você fazia parte, que era a sua mãe e o seu pai, entendeu? Agora você irá fazer parte de uma nova família. Por quê? Porque você vai constituir a sua própria família. Você está casando com uma mulher e a partir desse momento você vai ter filhos, você entendeu? E aí você precisa de um lugar para morar. Por isso que você vai deixar o seu pai e a sua mãe. Mas não vai deixar de amá-los, vai continuar amando. De vez em quando se morar longe e passar perto, dá uma paradinha para tomar um cafezinho na casa de mamãe, de papai, não é verdade? Para dar um abraço, para dar um beijo, não é isso? Para dizer, mãe, eu estou aqui para o que a senhora precisar, né? Dizer que ama ela, porque toda mãe se sente bem quando o seu filho diz que o ama. O pai da mesma forma, Então, esse deixar, acho que vocês entenderam, é deixar a casa do pai e da mãe. E agora ele vai morar na casa dele. E agora ele constituiu uma nova família, que é a sua família, e ele vai gerar filhos, né? E vai cuidar da sua família. Amém? Mas não vai deixar de amar o seu pai e a sua mãe. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Em segundo lugar, para que haja este casamento, é necessário que você unir-se. Unir-se a quem? Unir-se à sua esposa. Primeiro você tem que deixar pai e mãe, e em segundo lugar você tem que unir-se à sua esposa. Amém? Os dois é um só. O corpo da mulher não pertence mais a ela, pertence ao homem. O corpo do homem não pertence mais a ele, pertence a ela. Amém? Pertence a ela. Eles agora uniu-se e vão viver juntos, em união, porque não tem como um casamento dar certo se viver um afastado do outro. Não tem como dar certo. Tem que haver uma união. Tem que haver amor. E se houver algum problema no decorrer, tem que se acertar para que depois que casar não venha trazer um problema maior com uma consequência maior. Amém? Pois bem, então em primeiro lugar, para se casar você tem que deixar pai e mãe, não deixar de amá-lo, mas agora você tem a sua família. Em segundo lugar, você tem que unir-se à sua esposa. E em terceiro e último lugar, tornar-se. Tem que haver um tornar-se, tornar uma só carne. Então, os dois é uma só carne. Por isso o homem foi o Senhor Deus, fez com que caísse um sono profundo, e da sua costela
fez a mulher. Fez a mulher. Os dois é uma só carne. É uma só carne. E agora tem que haver respeito, responsabilidade, você entendeu? Um tem que se dar ao outro, certo? Tem que se dar ao outro. E tem que haver união, tem que haver uma nova família constituída, firmada em Cristo Jesus para dar certo. Não adianta duas pessoas casar-se e só viver embalado, tomando cachaça e se embriagando. Isso não vai dar certo nunca, um casamento desse. Mas aquele que vive firmado na rocha, que é Jesus Cristo, essa casa pode vir a tempestade que vier, ela não vai cair. Mas se tiver firmado na areia, não vai resistir muito tempo. E lembre-se que casamento é até que a morte o separe. O correto é isso, é assim que Deus aprova. Então, os dois vai tornar uma só carne. Vai tornar uma só carne. Ele é carne da carne dela e ela é carne da carne dele. Amém? O corpo dela é dele, o corpo dele é dela. Tem que haver isso. Respeito, tem que haver submissão da mulher para com o homem, porque Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da mulher. Se não for assim, está desordenado e não vai dar certo nunca. Entendeu? Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Para nós encerrar aqui. Portanto, o que Deus uniu, não separa o homem. Eu acho que não precisa falar mais nada. Eu acho que está explicado. Se você ouvir esse estudo bíblico acerca do casamento, você fazer do jeito que eu estou falando aqui, você vai ter um casamento feliz. E você vai viver até que a morte o separe. Não vai precisar acontecer divórcio. Quando você sentir que está havendo uma discórdia, você vai saber controlar essa discórdia. Agora, para isso, precisa estar na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor, o Espírito Santo vai estar em você e no seu marido e nos seus filhos. E você terá uma família feliz, daquela que pega um na mão do outro e vai juntos para a igreja para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Cria o teu filho nos caminhos do Senhor enquanto é pequeno, enquanto é recém-nascido, enquanto é novinho. Ainda que ele envelhecer, ele não se desviará. Amém? Que Deus os abençoe. Espero que você tenha sido edificado. Deixe o seu like, ative o sininho para que possamos estar enviando a você os nossos estudos bíblicos e as nossas pregações. Que Deus os abençoe.